Como encontrar o seu lugar? Declaração do assunto. Jesus nos criou para que fizéssemos as boas obras que Ele já havia preparado para nós. E agora, o versículo completa: pois pela graça de Deus vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. A salvação não é o resultado dos esforços de vocês. Portanto, ninguém pode se orgulhar de tê-la. Pois foi Deus quem nos fez o que somos agora. Em nossa união com Cristo Jesus, Ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que Ele já havia preparado para nós. Efésios, capítulo 2, versículo 8 a 10. Se você for salvo, será automaticamente chamado, ou seja, terá uma vocação. Acredito que essa é uma mensagem importante para todo cristão. Há mensagens da Palavra de Deus que afetam apenas algumas pessoas, mas essa mensagem, como encontrar seu lugar, é de extrema importância para todos os cristãos. Acredito que a falta de compreensão dessa mensagem muitas vezes leva a uma grande frustração na vida dos cristãos. Portanto, peço a Deus que me capacite a apresentar essa verdade de forma que você possa aplicar essa mensagem em sua própria vida. E que você possa transmitir a outras pessoas esses passos importantes para seguir Jesus. Gostaria de começar com uma passagem bíblica de 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9. Deus nos salvou e nos chamou para a sua santa vocação. E Ele fez isso não porque nós o tenhamos conquistado por meio de realizações apropriadas, mas por causa de sua própria decisão livre. Mesmo antes de todos os tempos, era seu plano nos dar sua graça por meio de Jesus Cristo. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9. Portanto, a Bíblia diz que, se você for salvo, será automaticamente chamado, ou seja, terá uma vocação. Gostaria de lhe fazer uma pergunta. Pense sobre ela por um momento e depois responda. Primeira pergunta: você sabe que é salvo e que é filho de Deus? Bem, se você é salvo, agora a segunda pergunta: você também sabe que tem uma vocação e também sabe qual é a sua vocação específica? O fato é que muitos cristãos sabem que são salvos, mas não sabem que também têm um chamado santo de Deus. Se você é salvo, automaticamente tem um chamado. Talvez você não saiba, mas você é chamado. Porque quando Deus nos salva, Ele também nos chama. E Paulo diz: ponto com um chamado santo. É muito importante entender que Deus tem um chamado para você que é santo. Esse santo chamado de Deus é algo que você deve tratar com a maior reverência e respeito. Você deve tratar esse chamado como uma prioridade absoluta em sua vida. É um tesouro mais precioso do que qualquer tesouro terreno que você possa ter. Lembro-me de como Deus revelou o seu chamado para mim. Deus fala comigo normalmente por meio de versículos bíblicos e palavras proféticas por meio de outras pessoas. E eu coleciono essas impressões. Quando várias impressões, versículos bíblicos e palavras proféticas se acumulam e concordam em uma área, começo a examinar mais de perto essas declarações. Deus falou comigo muitas vezes ao longo dos anos dessa forma ou de formas semelhantes. E não consigo me lembrar de uma única vez em que não tenha sido absolutamente correto. Descobri que quando ouvimos a voz de Deus e deixamos que Ele fale conosco, Ele fala com absoluta precisão. Recebi as seguintes impressões e instruções sobre meu chamado. Deus me chamou por meio de várias impressões, como segue, e eu o chamei para ser um pioneiro, trazer estruturas, iniciar novas iniciativas e cuidar das vítimas de brigas e disputas. Isso foi por volta dos anos de 1993 a 1996. Olhando para trás, nesses muitos anos, devo dizer que cada palavra se mostrou correta. Naquela época, eu jamais poderia imaginar como seria essa vocação em termos práticos. Em 1988, quase 10 anos antes, tive a impressão de que Deus queria que eu fosse ao Brasil para incentivar as pessoas, entre outras, a pregar o Evangelho aos ribeirinhos. Mas eu não conseguia imaginar como isso poderia ser possível. Em 2023, 35 anos depois, em um acampamento musical infantil Adonai, na região de Belém,
o Evangelho foi compartilhado pela primeira vez com os ribeirinhos de uma equipe do Adonai Norte, ou melhor, Adonai Ribeirinhos. Não é maravilhoso e surpreendente como as previsões de Deus são precisas? Deus sabia de antemão que me usaria para levar o Evangelho aos ribeirinhos um dia. E assim Deus me mostrou, há muitos anos, o que havia planejado para a minha vida. Se eu soubesse que Deus tinha um chamado sagrado muito especial para mim, eu teria tratado essas impressões com muito mais respeito e reverência. E poderia ter me poupado de muitos desvios difíceis e desnecessários. É importante que permaneçamos em nosso santo chamado divino. Se eu me desviar de minha vocação, geralmente me meto em problemas rapidamente. Tem um ditado que diz: como um peixe na água. Desde que eu esteja dentro de minha vocação, sinto-me como um peixe na água. O mesmo acontece com todo seguidor de Jesus. Enquanto estiver dentro de seu chamado, você se sentirá como um peixe na água. Mas se você sair de seu chamado ou, pior ainda, se não o conhecer, então será como um peixe em terra. A vida pode então ser muito, muito difícil, tediosa e frustrante. Mas assim que conheço minha vocação e também trabalho nela, tudo muda completamente. Por isso é muito importante que você conheça a sua vocação, vá em direção a ela e trabalhe nela. Há outra coisa que Deus me disse em uma palavra profética. Ele me disse: antes de enviá-lo plenamente à sua vocação, você precisa aprender algumas coisas primeiro. Isso inclui paciência, perseverança e disciplina, e você também tem muito a aprender sobre a verdade, a fé e o amor. Eu era uma pessoa rude, insensível e egoísta que, se necessário, passava por cima de cadáveres para conseguir o que queria. Meu medo do homem também era ruim e me impedia de obedecer a Deus incondicionalmente. Assim, Deus me conduziu a diferentes lugares e situações para me preparar melhor para minha vocação. Mas, no final, o mais importante é o amor. Aprendi, e ainda estou aprendendo, que não podemos realmente ajudar as pessoas na vida cristã se não as amarmos. Se não amarmos as pessoas, não poderemos fazer muito por elas. É somente graças a Deus que estou me tornando cada vez mais capaz de ser menos indiferente, de amar mais as pessoas ao meu redor. Muito mais do que antes, vejo as pessoas ao meu redor com os olhos de Deus. Desejo o melhor para cada um de vocês e também estou disposto a fazer a minha parte. Meu desejo é que vocês possam ter tudo que Jesus Cristo tem reservado para vocês. Essas mudanças que tive o privilégio de vivenciar e que continuo vivenciando cada vez mais são apenas um testemunho da fidelidade de Deus em seu chamado. Você provavelmente não tem o mesmo chamado que eu, mas certamente tem um chamado especial de Deus. E você nunca estará verdadeiramente satisfeito, nunca será um peixe na água até que esteja em seu chamado. Há muitos, muitos chamados diferentes. Se voltarmos a 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9, a coisa fica ainda mais emocionante. Ali está escrito: Deus nos salvou e nos chamou com um santo chamado. Quero enfatizar novamente que seu chamado é santo. Quando percebi que Deus tem uma santa vocação para mim, resolvi dar o melhor de mim nessa vocação. Para dar o melhor de nós no santo chamado de Deus, temos de ter muito cuidado, em primeiro lugar, com o que deixamos entrar em nós. Cadernos, livros, TV, internet, TikTok, Instagram e muito mais contêm milhões de conteúdos que roubam nosso tempo ou nos influenciam negativamente. É imperativo que aprendamos a deixar entrar somente aquilo que serve para cumprir melhor nosso chamado. Em caso de dúvida, podemos pedir a Deus. O tempo é muito precioso e é importante que o utilizemos com sabedoria. Vou lhe dar um exemplo do atletismo. Todo atleta que deseja participar dos Jogos Olímpicos precisa se disciplinar. Esse atleta tem de ser muito cuidadoso com o que come, como gasta seu tempo, que exercícios faz, o que lê, tem de desenvolver uma atitude positiva em sua mente. Cada minuto conta, e por anos. Os atletas precisam entrar na competição acreditando que podem ter sucesso. Talvez você também conheça pessoas que são muito conscienciosas e disciplinadas na preparação para uma prova ou competição. E mesmo que haja competidores com as mesmas habilidades, aquele que se prepara melhor vence. Estou tentando mostrar que, se quiser ter sucesso em sua vocação,
você precisa se disciplinar. É preciso estabelecer prioridades, cortar muitas coisas de sua vida que não são importantes. Trata-se de seu chamado sagrado pessoal de Deus. Espero que você possa entender isso. Você não pode brincar com ele, não pode trocá-lo por nada mais. É sagrado. E Paulo continua aqui em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9, nos chamou com uma santa vocação. E não o fez porque o merecêssemos por um desempenho adequado, mas por causa de sua própria decisão livre. Mesmo antes do início dos tempos, já havia sido seu plano nos dar sua graça por meio de Jesus Cristo. Essa é uma declaração emocionante. Antes de qualquer coisa ser criada, antes de Deus colocar o tempo em movimento, Ele sabia o que faria, sabia que você nasceria, sabia que você seria um crente e tinha um plano para a sua vida. É importante que nós, humanos, saibamos que não somos um acidente. Que estamos apenas esperando o que pode acontecer. Não. Há um plano divino e um propósito divino para você que não começa apenas no início da criação, mas foi estabelecido antes da criação. Deus planejou tudo de antemão. Deus definiu o curso de nossas vidas e estabeleceu um determinado plano e uma determinada meta para cada um de nós. E também diz que não é de acordo com nossas obras. Não é baseado no que podemos fazer. Não é de acordo com o que aprendemos a fazer. Acho que posso ilustrar isso com meu próprio caso. Eu era grosseiro, egoísta, temperamental, não era confiável, não era pontual, tinha problemas com álcool e drogas. Ninguém teria me escolhido para a vocação que Deus havia planejado para mim. Já vi isso muitas vezes. Basicamente, Deus tende a nos colocar em uma posição para a qual não estamos qualificados. A razão para isso é que Ele não quer que confiemos em nossas próprias habilidades. O que importa não são as nossas obras, mas a sua graça. Quando pensamos em alguns dos servos mais bem-sucedidos de Deus ao longo dos séculos, eles eram pessoas fracas. Muitas vezes, eram pessoas com poucas qualificações que foram colocadas em situações desafiantes e difíceis. Você nunca poderia imaginar que eles teriam sucesso. Mas sabe de uma coisa, o que acontece com a graça é o seguinte: você não pode merecê-la. Você nunca ganhará a graça se trabalhar por ela e tentar merecê-la. A realização pessoal e a graça são mutuamente exclusivas. Explico isso da seguinte forma. A graça começa onde termina a capacidade humana. Se você pode fazer isso sozinho, por que Deus lhe daria sua graça? Mas quando você chega ao ponto em que Deus quer que você faça algo, e você não pode fazê-lo com sua própria força e capacidade, então você tem que confiar em a graça de Deus. E é exatamente isso que Deus quer que façamos. Deixe-me ler esse versículo novamente. Deus nos chamou com uma santa vocação. E Ele fez isso não porque o tenhamos conquistado por meio de um desempenho adequado, mas por causa de sua própria escolha livre. Mesmo antes do início dos tempos, o plano de Deus era nos dar sua graça por meio de Jesus Cristo. Se você conseguir começar a entender isso, vai se sentir importante. Não que você se torne presunçoso, mas que perceba que faz parte de um vasto plano que Deus planejou antes de criar qualquer coisa. Você sabe como descobrir o quanto você vale? Um dos maiores problemas que as pessoas têm hoje é a baixa autoestima. Elas acreditam que não valem muito. E uma pessoa com baixa autoestima dificilmente conseguirá tirar o melhor proveito de sua vida. Acredito que um seguidor de Jesus Cristo nunca deveria ter esse problema. Há duas razões principais para isso. O primeiro motivo eu já mencionei: se você é um seguidor de Jesus, você faz parte de um plano eterno. Você tem uma tarefa especial, tem um chamado especial, um chamado que ninguém mais tem. Você tem uma responsabilidade que ninguém mais pode cumprir. E o segundo motivo: você sabe como descobrir o quanto você vale. Posso lhe explicar isso de forma simples. Exemplo. Você quer vender seu carro de 10 anos. Na internet, você encontra informações de que seu carro normalmente vale R$ 5.000. Mas você descobre que ninguém quer pagar R$ 5.000. A melhor oferta que você recebe é de R$ 4.000.
Qual é o valor do carro agora? Ele vale tanto quanto alguém paga por ele. Não importa o preço que você coloque em algo que deseja vender. Ele vale tanto quanto alguém estiver disposto a pagar por ele. Portanto, você vale tanto quanto Deus estava disposto a pagar por você. O que ele pagou por você? Com o que ele resgatou e redimiu você da escravidão do pecado? Com o precioso sangue de Jesus Cristo, algo que é infinitamente valioso, algo que não tem preço. E se você conseguir realmente compreender o fato de que Deus estava disposto a pagar o sangue de seu filho para redimi-lo, nunca mais terá problemas com sua autoestima. Porque você vale o que Deus estava disposto a pagar por você. Você entende isso? Na carta aos Efésios, capítulo 2, podemos ler isso. Deus nos resgatou com o sangue de Jesus Cristo. Tenho certeza de que você não viu o que está escrito, porque imagino que esteja surpreso por ser tão inestimável. Bem, tente digerir esse fato. Tente internalizá-lo. Medite sobre ele. Leia-o várias vezes até que se torne real para você. Você quiser saber como você realmente é? A palavra de Deus é um espelho. E se você quiser saber como você realmente é, precisa se olhar no espelho. A primeira vez que você se olha no espelho de Deus é assustador. Você descobre que é um pecador, que está manchado, que suas roupas estão terrivelmente sujas. Mas se você for sábio e agir de acordo com o que Deus lhe mostra, se você se arrepender e confiar sua salvação a Jesus, então você será limpo, lavado e santificado. Deus tira suas vestes imundas e o veste com um manto de salvação e um manto de justiça. E na próxima vez que você se olhar no espelho, ficará surpreso. Você não vê mais o velho, seja ele qual for. Você vê nesse espelho de Deus não mais a pessoa antiga, mas uma pessoa completamente diferente e nova. Você está mudado, transformado, vestindo uma roupa de salvação e um manto imaculado de justiça. Mas isso é apenas o começo, pois Deus pretende mudar você ainda mais. Vamos dar uma breve olhada em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18. Todos nós vemos em Cristo, com o rosto descoberto, como em um espelho, a glória de Deus. Nesse processo, nós mesmos somos transformados na imagem do espelho e recebemos mais e mais da glória divina. O Senhor realiza isso por meio de seu Espírito. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18, veja também em Romanos, capítulo 5 versículo 2 e 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 6. Veja bem, se quiser que o Espírito do Senhor o transforme, você precisa continuar se olhando no espelho. Se tirar os olhos do espelho, o Espírito de Deus não trabalhará mais em você. Ele só age em você quando você se olha no espelho. Mas se continuar olhando para o espelho e se render ao Espírito de Deus, você verá a glória. Sim, isso é verdade, e isso é maravilhoso. Na próxima vez que se olhar, você será movido de glória em glória. Isso é progressivo, está vendo? O problema com a maioria dos cristãos que têm baixa autoestima é que eles não passam tempo suficiente se olhando no espelho. Ou seja, se envolvendo com a Bíblia e Jesus Cristo. Eles geralmente passam muito mais tempo se olhando no espelho físico, e nem sempre estão satisfeitos com o que veem. Mas passam muito pouco tempo olhando para o espelho espiritual, que é muito satisfatório quando você se rende ao Espírito de Deus. E, de fato, não há limites. Estamos sendo continuamente transformados, de glória em glória, de glória em glória. Sem limites. Vamos dar uma olhada novamente em Efésios capítulo 2, versículo 8 a 10, a escritura do início deste texto. Sua salvação é verdadeiramente pura graça, e você a recebe somente pela fé. Você não fez nada para que ela acontecesse, ela é um dom de Deus. Entendo que isso significa que não recebemos a fé, mas que Deus nos deu a fé. Ele nos deu a fé para sermos salvos. Quando comecei a levar o Evangelho a sério, fiquei fascinado, mas na verdade só percebi duas coisas. Primeiro, eu não conseguia entender o Evangelho e, segundo, eu não conseguia acreditar nele. Eu queria entendê-lo e queria acreditar nele.
Deus me levou a um ponto em que compreendi e acreditei e percebi que Deus havia me dado o entendimento e a fé. Eu não tinha nada do que me gabar. Isso não veio de mim mesmo, foi-me dado pela graça de Deus. E então ele diz: somos inteiramente obra de Deus. Por meio de Jesus Cristo, Deus nos criou para que agora possamos fazer o bem. Ele até mesmo criou nossas boas ações com antecedência para que agora elas se tornem realidade em nossa vida. Somos o poema de Deus. Essa é uma passagem maravilhosa da Bíblia. Em muitas traduções, ela não aparece. A palavra traduzida em grego como trabalho ou algo semelhante à palavra poema. É a palavra a partir da qual temos a palavra poema. Portanto, somos o poema de Deus. Não somos apenas algo que ele produziu, mas somos sua obra-prima criativa, criada em Cristo Jesus. E o que realmente me fascina quando penso nisso é que, quando Deus quis mostrar ao universo o que poderia criar, mostrar suas habilidades criativas a todo o universo, e tudo havia sido criado por ele, apenas para provar o que poderia fazer, ele foi ao ferro velho para encontrar seu material. E foi lá que ele encontrou você e eu, na sucata. É isso mesmo? Pelo menos eu sei onde eu estava. Eu e minha vida éramos pouco mais do que uma pilha de lixo. E Deus disse: quer ver o que posso fazer com o lixo? Essa será a coroa do meu gênio criativo. É a Igreja de Jesus Cristo, a noiva de Jesus Cristo. É isso que nós somos. Somos seu poema. Somos sua obra-prima criativa. E fomos criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que as praticássemos e vivêssemos nelas. Isso expressa a mesma verdade de 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9. Não precisamos decidir o que queremos fazer. Não precisamos planejar uma carreira para nós mesmos. Precisamos descobrir quais são as boas obras que Deus preparou antecipadamente para vivermos. Tenho visto os crentes seguirem dois caminhos diferentes. Muitos são convertidos e frequentam uma igreja cristã, mas são pessoalmente ambiciosos. Eles querem fazer algo de si mesmos neste mundo. Por isso, seguem o caminho normal da sociedade em que vivem. Recebem educação e assim por diante. Trabalham para alcançar suas ideias de vida ou simplesmente ficam à deriva, mais ou menos sem rumo. Mas isso provavelmente não é o que Deus planejou para eles. E há outros crentes que se rendem a Deus. Eles desistem de suas ideias pessoais sobre a vida ou param de andar sem rumo. Eles dizem honestamente do fundo do coração: em Deus, faça de mim o que você quer, não importa o que isso me custe. Para mim, foi mais ou menos assim. Eu tive sorte. Consegui obter uma boa educação em eletrônica e ciência da computação. Por volta de 1980, tudo começou de fato com os computadores, a internet e assim por diante. Com minha formação boa e prática nessa área, foi muito fácil encontrar um emprego muito bom, ganhar muito dinheiro e alcançar rapidamente um cargo mais alto. O treinamento foi pago pela empresa e muito mais. Logo após o treinamento, aos 20 anos de idade, eu ganhava 300 francos por dia. Hoje, convertidos em reais, são cerca de R$ 1.500 por dia. Isso dá 6.000 francos ou R$ 30.000 por mês. Eu tive a melhor chance de fazer uma boa carreira e ficar muito rico. Mas, apesar de todo o dinheiro e das oportunidades de carreira, eu não estava feliz. Não quero entrar em detalhes aqui, portanto, vou ser breve. Um dia, entreguei tudo a Deus. Eu disse a Ele: quero segui-lo 100%. Entrego todas as minhas habilidades e possibilidades completamente a você. Faça de mim o que planejou para mim há muito tempo. Não importa o que seja e não importa o que me custe. Minha vida logo mudou radicalmente. Deus começou a me mudar e me renovar de acordo com seu plano. Deixei o mundo da eletrônica e da TI, trabalhei para o Estado como cuidador de pessoas que buscavam refúgio. Muitos colegas de profissão e amigos achavam que eu estava jogando fora minha carreira e minha vida. Se eu deixasse minha área, se não comprasse uma casa, etc., e fizesse algo completamente diferente. Um trabalho em que eu não tinha treinamento e experiência.
Mas eu sabia que esse era o caminho que Deus havia preparado para mim. E sabe de uma coisa? Deus é absolutamente brilhante. Eu realmente não entendia por que Deus fez isso, mas ganhei ainda mais nesse novo trabalho do que no campo da ciência da computação. E tive muitos contatos com refugiados de todo o mundo e pude falar com eles sobre Jesus. Além disso, aprendi muito sobre como lidar com pessoas de culturas diferentes. Acho que Deus queria me mostrar de uma forma muito prática que eu podia realmente confiar nele. Que o que ele preparou para mim era muito bom. E posso dizer que, desde então, minha vida realmente começou a se tornar plena e empolgante. E só então Deus pôde me dar a mulher maravilhosa que Ele havia preparado para mim. Quando imagino que, em vez de seguir o caminho de Deus, eu teria continuado a trabalhar com tecnologia da informação, fico com nojo. Eu ainda estaria trabalhando em algum lugar, me preparando para a aposentadoria e assim por diante. Mas, graças a Deus, Ele conseguiu me tirar dessa gaiola da sociedade mundana. Pude morar no lindo e acolhedor Brasil, criar meus filhos, conhecer muitas pessoas maravilhosas e desfrutar de uma vida muito plena com Deus até agora. Valeu a pena 100.000 vezes mais. Talvez você já tenha ouvido falar de David Livingstone. Um missionário inglês que foi um dos primeiros a descobrir o interior da África e cujo nome é mundialmente famoso. Primeiro ele se tornou médico, depois abandonou essa carreira, seguiu o chamado de Deus e foi para a África. Seu irmão também se tornou médico. Quando David foi para a África, seu irmão estava convencido de que era um grande erro. O irmão disse: "Não quero esse tipo de vida. Quero fazer meu nome trabalhar duro para me tornar conhecido como médico." Hoje, na história inglesa, na Enciclopédia Britânica, há apenas uma linha sobre ele. Diz apenas que ele era irmão de David Livingstone, que foi para a África. Há 16 parágrafos em várias páginas sobre David, que seguiu o chamado de Deus. Veja, a longo prazo, sempre vale a pena confiar em Deus. Sempre será um passo de fé e confiança. Você sempre terá de abrir mão de alguma coisa. Sem entregar seus desejos e sonhos completamente a Deus, não funciona. Jesus disse que é preciso abrir mão de sua própria vida, mas se você abrir mão de sua vida, encontrará a vida que Deus tem para você, e isso é empolgante e desafiador e, com certeza, muito melhor do que nossas ideias muito limitadas de uma vida plena e significativa. Não estou dizendo que você terá a mesma vida que eu, mas terá uma vida rica, empolgante e desafiadora. E quando chegar ao fim de sua vida, você não olhará para trás e verá muitos anos que não produziram nada de valor duradouro, mas produzirá frutos que durarão por toda a eternidade. Portanto, lembre-se de que você é a obra-prima de Deus ou o poema de Deus. Você foi criado para algo especial. Deus preparou tarefas muito especiais em lugares muito especiais para você. E você nunca estará verdadeiramente satisfeito até que se renda e entregue sua vida completamente a Deus. Só então você poderá descobrir esse algo muito especial que Deus preparou para você. Descobrir o que Deus quer de você. Meu objetivo é ajudá-lo a encontrar esse lugar. Acho que o melhor lugar na Bíblia para descobrir o que Deus quer de você é na Carta aos Romanos, capítulo 12, os primeiros 8 versículos. Vamos dar uma olhada neles com mais detalhes. Romanos capítulo 12, versículo 1 a 8, Paulo começa: "Visto que vocês experimentaram a abundante misericórdia de Deus, exorto-os, queridos irmãos e irmãs, a colocar toda a sua vida à disposição de Deus. Sejam um sacrifício vivo oferecido a Deus e agradável a Ele. Servir a Deus dessa forma é a verdadeira adoração e a resposta adequada ao seu amor." É importante saber que os capítulos 1 a 11 descrevem em detalhes e de forma abrangente o que Deus fez poderosamente por nós, seres humanos, a fim de nos salvar, etc. E agora, no capítulo 12, somos convidados a aplicar essa verdade em nossas vidas de forma prática. Paulo nos diz como responder ao que Deus fez por nós com toda a sua graça e misericórdia. Eu amo essa passagem. Porque, em vez de nos dar instruções complicadas sobre como responder a todo o bem que Deus fez por nós, Ele simplesmente nos diz o que fazer com nossos corpos e nossas vidas mundanas a fim de encontrar uma vida plena e bem-sucedida.
Paulo diz: exorto-os a entregarem seu corpo e sua vida como sacrifício a Deus. Portanto, é essencialmente o que você faz com seu corpo ou vida mundana que determinará seu sucesso na vida. Nós nos colocamos no altar diante de Deus. Claro e sem complicações. Quando Jesus ensinou os fariseus, ele lhes disse que não era o sacrifício que santificava o altar, mas o altar santificava o sacrifício que era colocado sobre ele. Santificar significa tornar santo. É bem possível que no decorrer de sua vida até agora você tenha se envolvido em coisas impuras, pecaminosas e profanas. Esse é um grande problema com a geração mais jovem nos dias de hoje. Muitos se envolveram com imoralidade sexual, drogas e ocultismo. Ou muitos também consumiram ofertas como pornografia, esotérica, bruxaria, feitiçaria e muito mais na televisão e na internet. Talvez pela graça de Deus isso não se aplique a você, mas é quase impossível hoje em dia não entrar em contato com essas muitas ofertas e influências demoníacas. Mas suponhamos que essa pessoa seja milagrosamente salva e nasça de novo por Jesus. A pergunta é: existe alguma maneira de um corpo contaminado pelo pecado e por práticas pervertidas do mal se tornar santo? A resposta é sim, mas somente de uma maneira. Se você colocar seu corpo sobre o altar de Deus, o altar santificará o que estiver sobre ele. Não há outra maneira de ter um corpo santo, depois de tudo que você provavelmente fez ou experimentou. E suponhamos que você não seja casado, conheça outro cristão e queira se casar. O casamento é uma união de dois corpos. É possível se unir com corpos puros e santos? Sim, é possível, se vocês colocarem seus corpos no altar de Deus. E isso é maravilhoso. Quando penso em minha própria carreira, e não preciso entrar em detalhes, posso olhar para trás e ver tantas coisas que gostaria de nunca ter feito. Mas não preciso passar o resto da minha vida lamentando o que fiz. Tudo o que tenho de fazer é colocar meu corpo no altar de Deus e deixar que o altar cuide do passado. O altar santifica o sacrifício. Se quiser, você pode dizer isso em voz alta e declarar: o altar santifica o sacrifício. Ótimo, então esse é o primeiro ponto. Seja um sacrifício vivo, oferecido a Deus e agradável a Ele. Servir a Ele dessa forma é a verdadeira adoração. E a resposta adequada ao seu amor. Em seguida, Paulo diz que o seu sacrifício é agradável a Deus e é a resposta apropriada ao seu amor. Ou seja, é o mínimo que você pode fazer em resposta ao que Deus fez por você. O primeiro grande sacrifício no cristianismo foi oferecido por Jesus. Ele entregou seu corpo na cruz como um sacrifício por nossos pecados. Ele carregou nossos pecados em seu próprio corpo na cruz para que nós, mortos para os pecados, pudéssemos viver em justiça. Por suas feridas fomos curados. Se agora seguirmos os passos de Jesus, chegaremos ao ponto em que Deus nos pede que coloquemos nosso corpo no altar, ou seja, que entreguemos nossa vida inteiramente a Ele. Não no sentido de uma crucificação real, mas no sentido de uma entrega total a Deus, em que dizemos: Deus, agora meu corpo e minha vida pertencem a você. Não tenho controle sobre ele, não decido o que acontece com ele. Ele pertence ao Senhor. De agora em diante, não decido mais o trabalho que faço, o que ganho, as roupas que visto, o que como, onde moro. Tudo isso é responsabilidade de Deus. E Paulo continua no versículo 2: não se conformem com este mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Você não pode renovar sua própria mente. Mas quando você entrega seu corpo e entrega sua vida, Deus intervém e começa a mudar sua mente e você é renovado em seu pensamento. A diferença entre sua maneira natural de pensar, sua mente não renovada, e a mente que Deus lhe dará por meio do Espírito Santo, é que sua mente normal é sempre, em última análise, centrada em si mesma. A mente renovada é centrada em Deus. Na mente natural, todos perguntamos: o que eu ganho com isso? Como estou me saindo? Com a mente renovada, perguntamos: o que Deus ganha com isso? Isso glorificará a Deus? Isso agradará a Deus? Paulo também aponta outro fato muito importante e frequentemente negligenciado: e somente quando seu pensamento e sua mente forem renovados, você será capaz de examinar e descobrir com certeza.
quais decisões e quais comportamentos estão de acordo com a vontade de Deus, e você saberá, em todos os casos, o que é bom, agradável e perfeito a Deus. Veja, sem que sua mente e seu pensamento sejam renovados, você não conseguirá encontrar a vontade de Deus. Deus tem um plano para você, mas você não consegue encontrá-lo. O primeiro passo é entregar seu corpo e sua vida a Deus e permitir que Ele renove sua mente e seu pensamento. E com sua mente renovada, você pode descobrir a vontade de Deus. E a vontade de Deus é boa, aceitável e perfeita. Vemos um aumento aqui. Primeiro, a vontade de Deus é boa. Deus nunca pretende o mal para nenhum de seus filhos. Você pode confiar em Deus, Ele sabe melhor do que você o que é bom para você. Segundo, e ela é aceitável. Você descobrirá que quanto mais tempo confiar seu corpo e sua vida a Deus, mais satisfeito ficará com os planos de Deus para você e com você também. Terceiro, e, finalmente, sua vontade e seus planos são perfeitos. Esse é um fato surpreendente. Mas a vontade perfeita de Deus inclui cada detalhe de nossas vidas, não há absolutamente nada que seja deixado de fora ou que Ele não saiba ou com o qual não se importe. Em todos esses anos de caminhada com Jesus, sempre me surpreendo com o fato de Deus ter organizado cada pequeno detalhe de nossas vidas. Às vezes, encontro-me em uma situação que não havia planejado de forma alguma. Então, simplesmente olho para cima e penso: Deus, você providenciou isso. Eu nem sequer pensei nessa solução para o problema. Especialmente na área dos muitos problemas que já tivemos com nossos carros antigos, sempre nos maravilhamos com a perfeição com que Deus planejou nosso resgate de uma situação difícil com muita antecedência. E Deus sempre providenciou de forma brilhante para nós. Os passageiros que passaram por essa experiência também podem confirmar isso. Aprendemos a orar em todas as nossas atividades para que realmente saibamos exatamente a vontade de Deus e também a cumpramos. Que rota devemos seguir com o carro? Quando devemos partir? Onde devemos implementar os acampamentos infantis? Quais líderes devem ser usados? Quando devemos escrever boletins informativos? Qual deve ser o conteúdo? Devemos cuidar da limpeza da casa primeiro ou as camisas devem ser desenhadas e encomendadas primeiro? E muito mais. É ainda mais importante dedicar tempo a Deus e à oração quando temos muito a fazer e não podemos fazer tudo. Porque, nesse caso, é ainda mais importante fazermos a vontade de Deus da forma mais precisa possível. Quanto mais tarefas e trabalho, mais precisamos orar e mais precisamos saber quais são os planos de Deus. Na vida de um seguidor de Jesus que entregou seu corpo e sua vida completamente a Deus, não há coincidências. Tudo é maravilhosamente planejado por Deus. E mesmo se estivermos no limite e perdermos totalmente o controle, no final veremos que tudo foi maravilhosamente planejado e colocado em movimento por Deus. Se você pudesse ver o planejamento de Deus para a sua vida, ficaria maravilhado. Não há nada que não tenha sido planejado por Deus. Agora vamos dar uma olhada no versículo 3. Paulo diz: Na autoridade que Deus me concedeu como apóstolo, eu os exorto. Não se superestimem, mas sejam honestos e humildes no julgamento de si mesmos. Que nenhum de vocês presuma algo além do poder da fé que Deus lhe concedeu. Seu senso e sua mente renovados os levarão a ser realistas e sóbrios. Cada vez mais você descobre que o Espírito Santo é o maior realista da Terra. Ele nunca é sentimental, nunca exagera, nunca deturpa. Ele diz as coisas como elas são. Alguns de nós, no início de nossa vida cristã, podem ter ideias de serviços importantes e grandes feitos para Deus. Talvez alguns pensem: serei um apóstolo, farei isso e aquilo. Mas Paulo diz: tenha cuidado. Não deixe que sua imaginação o domine. Seja realista. Descubra quanta fé Deus lhe deu, porque sua fé determinará o que você fará para Deus. Mas se você permanecer fiel na fé que recebeu de Deus, Deus aumentará a sua fé. Se você é um rapaz ou uma moça sem experiência de trabalho e quer ser empregado de um banco, não vai simplesmente se candidatar a presidente do banco. Isso seria irrealista.
Você provavelmente ficaria grato por um emprego apenas para esvaziar lixeiras. Vou lhe contar uma história real. É sobre um jovem na Alemanha que era viciado em drogas. Seus sentidos e sua mente foram completamente destruídos pelas drogas. Então ele encontrou Jesus e foi milagrosamente salvo. Um pastor cristão o acolheu para reabilitá-lo. O ensinamento do pastor era muito simples: o que quer que você faça, peça a Jesus para ajudá-lo e dê o seu melhor. Ele não conseguia trabalho, ninguém queria empregá-lo. Mas, finalmente, ele conseguiu um emprego em uma fábrica. Lá, tudo o que ele tinha de fazer era esvaziar os cestos de lixo e tirar o lixo. Mas ele se manteve fiel ao método que havia aprendido e Jesus, me ajude. Estou fazendo o meu melhor. Já na Bíblia está escrito: é difícil encontrar uma pessoa realmente fiel. E esse ainda é o caso hoje. Agora voltemos à história. A única qualificação que o jovem ex-viciado em drogas tinha era a fidelidade. Assim, depois de algum tempo, ele foi promovido a algo mais importante. E foi promovido mais algumas vezes. A essa altura, ele estava fazendo um trabalho bastante responsável. E então ele pensou: e agora preciso de mais educação, caso contrário não conseguirei progredir. Preciso de uma boa educação. Então, ele foi até seu chefe e disse: e acho que vou sair desta empresa e estudar. E seu chefe disse: você não pode sair. Você é o único funcionário da empresa em quem posso confiar. Por favor, fique comigo e eu o treinarei para assumir os negócios mais tarde. Esse é apenas o resultado da lealdade, sabe? E isso acontece sempre e em qualquer lugar. Você só precisa pedir ajuda a Jesus e dar o melhor de si para fazer o que foi chamado a fazer. Paulo diz: seja realista. Não espere se tornar um grande pregador, evangelista ou curador de doentes logo no primeiro dia. Mas, seja o que for que faça, dê o melhor de si como se estivesse fazendo isso apenas para Deus e peça a Jesus que o ajude. E então Paulo continuou a dizer algo muito importante. Ele está falando sobre o corpo de Cristo, ou seja, ele está falando sobre todos os crentes. Todos nós somos membros individuais de um único corpo. E você não pode encontrar a plenitude sozinho. Muitos cristãos cometem esse erro. Para encontrar a plenitude, você precisa encontrar e ocupar seu lugar atual no corpo de Cristo, conforme estabelecido por Deus. Você não pode ser apenas um dedinho se mexendo sozinho, por exemplo. Você precisa estar conectado a uma mão, que está conectada a um braço, que, por sua vez, está conectado a um corpo. Acho que isso é fácil de entender. Portanto, uma parte essencial de encontrar seu lugar é encontrar seu lugar no corpo de Cristo atualmente fornecido por Deus. E Paulo continua dizendo: pois, assim como temos muitos membros em um corpo, e nem todos os membros têm a mesma função, assim também, embora sejamos muitos seguidores diferentes de Jesus Cristo, somos um só corpo em Cristo, e cada um é membro do corpo e está ligado aos outros. Portanto, cada um de nós é um membro separado, mas todos fazemos parte do único corpo. Portanto, Paulo diz: primeiro, se você entregar seu corpo e toda a sua vida a Deus. Segundo, seja renovado em sua mente e pensamento. Terceiro, seja realista em sua fé. Quarto, e faça seu trabalho onde Deus o colocou atualmente. Então, você poderá encontrar seu lugar especial no corpo de Cristo e, finalmente, poderá encontrar sua tarefa especial atual. E então você descobrirá que a fé que Deus lhe deu é exatamente a fé de que você precisa para esse trabalho. Muitos cristãos estão constantemente lutando, pedindo e orando por mais fé. Em minha observação, na maioria dos casos, isso ocorre porque eles estão tentando fazer o trabalho errado. Se eles entregassem suas vidas completamente a Deus e tentassem cumprir a tarefa para a qual Deus os criou, automaticamente teriam a fé e as habilidades de que precisam. Tomemos dois membros de um corpo saudável, uma mão e um pé. Agora suponhamos que a mão tentasse ser um pé. Isso seria muito engraçado. Você teria de colocar um sapato na mão e começar a andar sobre ela, o que só funcionaria de forma muito desajeitada e ineficaz.
Ou suponha que um pé quisesse ser uma mão. Também haveria enormes problemas com isso. Portanto, pode ser que você, ou pessoas que você conhece, estejam lutando com uma situação semelhante. Talvez você ainda não tenha entregado sua vida a Deus. E esteja tentando ser e fazer algo que não é o que Deus o criou para ser. Portanto, se você não tiver certeza disso, terá de perguntar a Deus: Deus, onde foi que eu errei o alvo? Onde há algo errado em minha vida? Muitas vezes, o problema também se deve ao fato de você ter sido sentimental, excessivamente confiante ou ingênuo, ou ter feito uma imagem das coisas que não é realista. Paulo diz que você deve aprender a ser sóbrio, a pensar de forma realista, a ver o que você é e o que Deus o capacitou a fazer. Portanto, o objetivo de encontrar seu lugar é encontrar seu lugar atual, ordenado por Deus, no corpo de Cristo. Nenhum cristão pode ser verdadeiramente realizado por conta própria. Como um individualista sem conexão com o corpo, a pessoa nunca encontrará satisfação. Em seguida, Paulo também fala sobre dons, e a palavra é carisma, da qual temos a famosa palavra carismático. A palavra carisma é derivada da palavra grega para a graça, que é charis. Basicamente, os dons carismáticos são uma expressão da graça de Deus. Esses dons da graça permitem que você faça coisas que não pode fazer com suas próprias habilidades naturais. Lembre-se, a graça não pode ser conquistada, e a graça começa onde as habilidades humanas terminam. Portanto, Paulo agora fala sobre diferentes dons da graça ou carismas. E ele traz alguns exemplos de possíveis dons da graça, mas são apenas exemplos. É importante saber que, quando você encontrar o seu lugar e começar a trabalhar nesse lugar, descobrirá que Deus o equipou com os dons de que você precisa. É claro que você pode falar com Deus se achar que ainda lhe faltam um ou dois dons para realizar as tarefas muito bem. Deus cuidará disso. Acho que é estúpido e também perigoso simplesmente procurar dons que você gostaria de ter. É bem possível que você esteja procurando um dom de que não precisa no momento. Além disso, há o perigo de correr de um lugar para outro em busca da unção dos dons desejados. É muito melhor fazer o contrário. E também é assim que Deus planejou. Devemos buscar primeiro o lugar atualmente provido por Deus, e então Deus o familiarizará com os dons de que você precisa, o treinará e o equipará neles. Muitas vezes experimentei como Deus me levou a situações em que eu estava totalmente sobrecarregado com minhas habilidades e experiências humanas. Mas, nesse meio tempo, não tenho mais medo dessas situações. Pelo contrário, quando não é muito ruim, fico até ansioso para experimentar novamente como Deus lida com uma situação difícil. Já estive em situações em que Deus me pediu para orar por cura quando eu não tinha fé na cura. E eis que foi exatamente nesse momento que vivenciei os maiores milagres de cura. Então, quando não sabemos o que fazer, recebemos os dons da graça de que precisamos. Foi o que aconteceu comigo com as enormes manifestações demoníacas. Eu não sabia o que fazer. Simplesmente orei em novas línguas, e de repente, do nada, recebi a solução perfeita de Deus. E eu sabia 100% que a solução vinha de Deus. Porque uma calma profunda, uma enorme alegria e serenidade se apoderaram de mim. E sempre funcionava perfeitamente quando eu seguia as instruções de Deus. Também me lembro de pessoas me contando sobre suas situações difíceis e me pedindo conselhos. Normalmente, o melhor a fazer é colocar toda a situação diante de Deus em oração. E depois pedir conhecimento e sabedoria para descobrir o próximo passo para resolver a situação. E, muitas vezes, a própria pessoa tem um pensamento ou eu lhe digo algo que me vem à mente que ajuda. Deixe que Deus lhe mostre onde Ele quer usá-lo. Se você tiver uma ideia, mas não tiver certeza, diga a Deus que não tem certeza se ela vem dele. Peça a Ele que o dissuada da ideia de fazer isso ou aquilo se o impulso não for dele. E diga a Ele que se o pensamento ainda estiver presente mais tarde, ou se o impulso se tornar ainda maior, você simplesmente o fará, mesmo sabendo que não tem as habilidades ou a experiência necessária para isso. Deus nunca o deixará na mão. Tenha coragem. Talvez você seja alguém que não confia mais sua vida completamente a Deus e tomou áreas como educação, emprego,
relacionamentos, etc., de volta para suas próprias mãos. Ou talvez você seja alguém que nunca soube como são os passos de um verdadeiro seguidor de Deus. E você nunca disse a Deus: Deus, assuma o controle. Você pode administrar minha vida muito melhor do que eu. Estou abrindo mão de todo o meu controle. Não importa o quanto isso me custe. Se alguma das situações acima se aplica a você e você não colocou sua vida completamente nas mãos de Deus, você nunca passará de um certo ponto em sua experiência com Deus. Portanto, se o que você leu ou ouviu agora fez sentido para você e o tocou. Ou talvez você pense: por que não ouvi ou percebi isso antes? De qualquer forma, você percebe que essas verdades são algo real e importante para a sua vida. Então, você pode entregar seu corpo e toda a sua vida a Deus agora mesmo. Você pode se levantar exatamente onde está e se colocar diante de Deus e dizer: Deus, aqui estou eu, entrego toda a minha vida em teu altar. É melhor não esperar muito tempo. Se Deus lhe deu a convicção de dar esse passo, não há motivo para esperar nem por um segundo. Portanto, ore agora. Senhor Jesus, obrigado por ter morrido por mim na cruz. Por ter dado seu corpo como sacrifício por mim. E por causa do que fez por mim. Eu lhe entrego meu corpo e toda a minha vida agora. Eu lhe dou tudo o que sou e tenho. Abro mão de minhas próprias ambições e ideias. E peço que renove minha mente. Para que eu possa descobrir qual é a sua perfeita vontade para mim. Senhor Jesus, eu lhe agradeço agora por isso. Amém. Agora tudo o que posso dizer é: Pai do céu, obrigado por cada pessoa que confia toda a sua vida a Ti. Agradeço-lhe por estar abrindo uma porta. Para todos que fazem essa oração com sinceridade. Confio em Ti, Senhor, para conduzir essas pessoas através dessa porta para a plenitude da vida que planejaste para elas. Para o Senhor, Deus Pai do céu, seja toda a glória. Em nome de Jesus. Amém.